Reverendo Nepomuceno, quando a Bíblia fala sobre a necessidade do batismo, parece que sempre aliado ali está falando a adultos, né? Pessoas que têm a volição ali e falam, não, eu quero, eu decido e tal. E não é o caso do bebê. Como lidar com essa informação? Então, é justamente por causa de como você constrói a sua teologia do batismo. Então, a nossa teologia, ela é aliancista. Então, a gente retroage ao Antigo Testamento, entendendo que o sinal da aliança no Antigo Testamento sendo a circuncisão, esse sinal da aliança, ele era ministrado a crianças, e ali o que acontecia na circuncisão, no sinal da circuncisão? O pacto estabelecido com Abraão, principalmente, vamos pegar Abraão lá nos textos em Gênesis, quando Deus diz, farei contigo a minha aliança, contigo e com os teus descendentes. Então Deus estabelece uma relação que envolve pais e filhos. Você vai ver a mesma coisa acontecendo no próprio texto de Moisés, quando Moisés vai dizer assim, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu inculcarás a teus filhos. Falando delas assentado, falando delas pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Então, há uma relação pactual com a nação escolhida, no caso, os judeus daquele período. Onde o pai compartilha com o filho. Onde o pai compartilha sua fé com o filho. E esta fé compartilhada com o filho é simbolizada ou sinalizada pelo sinal da aliança, no caso, a circuncisão. Como para nós, o surgimento do batismo no Novo Testamento, assim como da Santa Ceia, é uma transição para a nova aliança, para nós, se na nova aliança, aquilo que era a Páscoa dos judeus passa a ser a Santa Ceia, para nós aquilo que era a circuncisão passa a ser o batismo. Então, o motivo que nos leva a interpretar o batismo não apenas como um sinal da crença voluntária, mas como um sinal, um pacto da fé. Lembra que lá em Gálatas, diz assim, Abraão é o pai da fé. Vamos pegar aqui, em Gálatas, é o caso de Abraão que creu em Deus, olha a ideia de crença, e por isso ele é chamado a um pacto. A justiça lhe é imputada, sim. E lá, o sinal desta crença de Abraão foi a circuncisão dele. E este sinal também era apontado para os seus filhos. Então, o que a gente interpreta é que o batismo para nós é a continuação deste pacto. Veja, há alguns problemas aqui, né? Então, a gente está aqui num debate, o pastor Rodrigo mencionou aqui Mateus e disse o seguinte, olha, o batismo depende da declaração da fé. Aquele que crer e for batizado pode ser meu discípulo. Foi o que ele disse. Pressupõe que o discípulo é aquele que declarou que crê. Então, eu faço uma pergunta, por exemplo. As crianças dos crentes não são discípulos de Jesus? Porque não creem? Ou seja, as crianças não estão em uma relação espiritual com Jesus, então, porque não são discípulos? Quem não é discípulo de Jesus é o quê? Então, veja, a ideia, lógico, Mateus está dizendo, lógico, Mateus é uma lei dada é uma missão dada aos apóstolos, e ela é proposta, lógico, de forma genérica. Vocês saem pelo mundo ensinando-os a guardar. Está pressupondo que aqueles apóstolos vão encontrar adultos aos quais ele vai ensinar. Você está num mundo em que a criança ali não é considerada como nós consideramos hoje. É outra visão. Então, as declarações formais, quer sejam essas declarações, mesmo escritas, você não vai ver nos textos de Platão, por exemplo, referências às crianças, o que fazer com elas em termos de educação. Não quer dizer que eles não educavam crianças. Então, é isso que eu quero dizer. Mas aí se pegar o Platão também não fala dos jovens, né? Não, sim, mas na Bíblia também tem batismo de jovem de 14 anos? Tem batismo de criança de 7? Não tem também.